A importância histórica da região Centro-Sul data do desenvolvimento da atividade mineradora, quando o eixo econômico e político do país transferiu-se para o Centro-Sul. Após a mineração, o café no século XIX valorizou também a área tanto no Vale do Paraíba Fluminense como no Paulista. Assim como no século XX, este produto impulsiona o oeste de São Paulo. Manteve, no entanto, a estrutura fundiária do latifúndio neocolonial exportador, sendo que no Rio Paraíba utilizou-se da mão de obra escrava negra. Na era Vargas, esta região encontrou sua vocação industrial. O capital do café e o esforço do Estado vão transformá-la em um grande centro industrial, sobretudo nas metrópoles nacionais de São Paulo e Rio de Janeiro, e na regional de Belo Horizonte. Urbana e industrial, esta região apresenta algumas características marcantes. A. Agricultura. Como produção elevada, cana-de-açúcar, café, soja, milho e arroz. Utiliza-se, porém, da mão de obra temporária ou boia-fria, mostrando aí seus graves contrastes sociais e espaciais. Ao lado de uma agricultura moderna, há estruturas arcaicas, como a questão social, técnica e política do Vale do Jequitinhonha e norte de Minas Gerais, por exemplo. Pecuária. Dinâmica, não só para o abastecimento da carne, como de leite e derivados. Destacam os rebanhos de Minas Gerais e São Paulo. Concentração industrial, destacamos 4 espaços industriais importantes: São Paulo, Rio de Janeiro, área do cidades médias do oeste paulista. Extrativismo mineral, extração de ferro no quadrilátero de Minas Gerais, que é destinado ao mercado externo. Porto e usina de Tubarão, estrada de ferro Vitória, Minas. Extração de petróleo, bacia de Campos, Macaé. Crise social. Nas metrópoles do Sudeste, destacamos o grave problema da segregação espacial. Mesmo com a redução da migração, a favelização amplia-se, fato que constata o elevado processo de segregação do estado geográfico, com a favelização e a formação de uma enorme periferia urbana. Crise ambiental, desmatamento, retirada do mangue, poluição da Baía de Guanabara, deslizamento de encostas, problema do lixo, etc. São tônicas na vida da região. A industrialização e a exploração econômica acelerada, sem respeito ao meio ambiente e visando ao lucro imediato, seguindo modelos externos, são fatores geradores dessa crise vivenciada pelas mais dinâmica região do país. Demografia. Apresenta a maior população absoluta e relativa, ou seja, é o complexo geoeconômico mais populoso e povoado. 4 Brasis, divisão regional de Milton Santos. A proposta do geógrafo Milton Santos, em 2001, no Livre Brasil, Território e Sociedade, no início do século XXI, tem a seguinte característica: baseada na difusão diferencial do meio técnico, científico, informacional e nas heranças do passado. Dividiu o Brasil em 4 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada, conhecida como os 4 Brasis. O Nordeste. O complexo regional do Nordeste vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, abrangendo pouco menos de 20% do território nacional. Essa grande região, onde vivem cerca de 27% da população do país, constitui uma área de repulsão populacional, que desde o final do século XIX vem fornecendo migrantes para as demais regiões, mas durante vários séculos, 16 a 18, esse complexo regional abrigou a grande maioria da população do Brasil colônia, e até 1763 a capital político-administrativa na cidade de Salvador. Problemas econômicos e sociais são responsáveis por deslocamentos populacionais na região Nordeste. Os mais comuns podem ser designados como sazonais ou temporários. A população sertaneja que se desloca nas estações secas encontra na zona da mata uma demanda por mão de obra sazonalmente, ou boia-fria ou corumba, aquecida pela realização da colheita de cana-de-açúcar
Vide desenho a seguir. Movimentos sazonais. Meio Norte, Maranhão, Piauí, Sertão. A ideia que fazemos hoje do Nordeste como uma grande região diferenciada no espaço brasileiro é recente. No final do século XIX e início do século XX, nos períodos anteriores haviam vários Nordestes, áreas bastante diferentes e com economias regionais relativamente isoladas uma das outras. A região açucareira da Zona da Mata, centralizada em Olinda e Recife. O sertão pecuário, servindo como complemento da Zona da Mata, a região do Maranhão e arredores, onde houve até uma administração colonial diferente, e a área hoje correspondente ao Ceará e Piauí, que durante séculos manteve pouca ligação com o resto do Nordeste. Foi com o processo de integração nacional realizado a partir da industrialização do país e sua concentração em São Paulo, que o Nordeste passou a ser encarado como uma grande região, com traços em comum e individualizada no conjunto do Brasil. A industrialização coincidiu com a decadência econômica das áreas nordestinas e o fluxo emigratório da região, que passou a ser fornecedora de mão de obra. O Nordeste, no século XX, passou a ser visto como uma região problema, área decadente que necessitava de ajuda governamental para se desenvolver. O desempenho da economia do Nordeste melhorou muito a partir da década de 90, no período de 1994 a 1997. A taxa de crescimento da economia nordestina foi de 3,9%, enquanto a taxa média de crescimento da economia nacional foi de 2,7%. Confirmando essa tendência de crescimento, em 1998, o PIB no Nordeste foi de 144,9 bilhões de reais. Naquele ano, o PIB brasileiro foi de 901 bilhões de reais. O Nordeste atingiu esse montante graças à continuidade de crescimento e diversificação dos setores secundário e terciário entre 1997 e 1998. A atividade industrial cresceu cerca de 8% e a prestação de serviços cerca de 2,5%. Os setores industrial e de serviços, liderados respectivamente pela construção civil e pela telefonia, são os responsáveis pelo dinamismo da economia nordestina. Em 1989, quase todos os 407 operários da cidade de Pacajus, Ceará, estavam na fábrica de suco e castanha de caju Jandaia. Hoje a cidade abriga a fábrica de jeans da Vicunha, a Rigesa, produtora de papel, e uma cadeia de fornecedores. O número de empregos chegou a 5.188, um salto de 1.147%. São Paulo já foi o Eldorado de todo cearense, diz o mecânico de tecelagem Genival Soares da Silva, que morou 9 anos na capital paulista, mas hoje o futuro está aqui, completa o operário, que ganha R$550, metade do que recebia em São Paulo. As mudanças na relação entre a economia paulista e algumas áreas do Nordeste, no que tange ao emprego, podem ser traduzidas pela seguinte afirmação: a crise econômica no Centro-Sul estimula as migrações de retorno e a criação de empregos mais baratos no Nordeste. O processo de industrialização do Nordeste iniciou-se na segunda metade do século XIX e no início do século XX, sofrendo a implantação de indústrias diferentes das até então existentes. A Sudene reanimou o desenvolvimento industrial nordestino. Incentivos fiscais contribuíram para a implantação de novas indústrias e a modernização de algumas das antigas. No entanto, a Sudene, investindo mais em áreas que já apresentavam um certo dinamismo econômico, não minimizou a pobreza nordestina e as migrações para as grandes cidades, a implantação de um setor elétrico na Bacia do São Francisco, hidrelétricas de Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica, Xingó, etc. E a presença de mão de obra abundante e barata ajudaram a atrair capitais do Centro-Sul. A preferência por indústrias de alta capitalização e tecnologia avançada impediu a participação de capitais regionais e limitou o emprego de mão de obra. Recentemente, tem-se dado grande destaque à instalação de várias indústrias no Nordeste brasileiro.
muitas das quais de capital estrangeiro, indústrias de bens de consumo, vestuário e calçados, no Ceará, montadoras de veículos na Bahia, indústrias variadas que criam algumas centenas de empregos diretos e possibilitam muitos outros empregos indiretos. Essa preferência do capital externo pelo Nordeste brasileiro deve-se, entre outros motivos, à existência de mecanismos de atração como isenção de impostos, subsídios e incentivos fiscais, e à presença de mão de obra abundante e pouco organizada do ponto de vista sindical. Veja no gráfico a seguir que a economia nacional está não só em expansão, mas também em formalização da mão de obra. Isso demonstra a força de uma sequência de crescimento. Por outro lado, os indicadores sociais, a exemplo das taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil, continuam sendo os piores do país, apesar de dados mais recentes mostrarem que há melhorias em relação a essas taxas. Amazônia. A Amazônia Legal abrange uma área total de 4.978.247 km², que corresponde quase preferencialmente à Amazônia brasileira. Ela foi estabelecida pelo governo federal em 1966, com a criação da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. A SUDAM foi criada com o objetivo de desenvolver a Amazônia Legal, a partir do incentivo ao desenvolvimento da indústria e da agropecuária, criar infraestrutura e promover o povoamento. São quase 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a mais da metade, cerca de 58% do território nacional, o que demonstra sua importância geopolítica e estratégica para o governo brasileiro. A Amazônia abrange a região norte, uma das 5 regiões em que o Brasil foi dividido pelo IBGE, e parte de Mato Grosso e a parte do oeste do Maranhão. Historicamente, a Amazônia se conformou com um polo exportador de borracha, cuja importância se restringiu ao período de 1970 a 1920. A economia dependente do extrativismo controlado por companhias exportadoras impediu o desenvolvimento de uma base econômica que permitisse a inserção da região no eixo econômico e produtivo do país. As grandes exportações de borracha natural para a Europa e os Estados Unidos atraíram grandes levas de imigrantes nordestinos para a Amazônia Ocidental, possibilitando uma ocupação regional, mesmo que rarefeita. O surto da borracha não criou as bases para o desenvolvimento regional e sequer dinamizou um importante mercado regional. Apesar de se mostrar como uma região periférica, pouco articulada com o principal eixo da economia brasileira, a Amazônia passou a representar um espaço geopolítico importante, não somente por ser mais da metade do território nacional, mas especialmente pela necessidade do país em ampliar as suas exportações para garantir o modelo de desenvolvimento adotado a partir da metade do século XX. A partir do governo Vargas, o Estado implementou uma política regional que permitiu a integração do mercado nacional, rompendo com as ilhas econômicas, permitindo, desse modo, a criação de um mercado nacional. A criação desse mercado seguiu-se a uma nova postura do Estado, que busca desenvolver políticas regionais visando reduzir as diferenças interregionais. A estratégia de planejamento regional implementada pelo governo na segunda metade do século XX levou à criação das Superintendências de Desenvolvimento. Em 1966 foi criada a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Com a criação da SUDAM, definiu-se uma nova estratégia para o território amazônico no cenário brasileiro, e esta passa a configurar uma nova região de planejamento, a Amazônia Legal, que atualmente engloba os estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Roraima, além do oeste do estado do Maranhão. Um novo modelo de desenvolvimento é implementado na região e tem como base o incentivo a grandes projetos agropecuários, principalmente no oeste do Mato Grosso e ao longo da calha do rio Amazonas.